ao Mercado Ads Studio, diretamente do Palais de Cannes Lions 2025. Junto comigo hoje para a gente explorar um pouco mais sobre a nova era dessa criatividade. Eu tenho aqui Mário Meirelles, diretor sênior de Mercado Ads. Seja bem-vindo, Mário. E uma convidada super especial, Giovanna Bressani, CMO para Home Care da Unilever Latam. Seja bem-vindo, Giovanna. E aí, a primeira pergunta eu queria ouvir de vocês dois. Qual que é o lugar da criatividade hoje em um ambiente onde dados, tecnologia, inteligência artificial parece dominar tudo? Bom, eu acho que o festival esse ano ele começou falando sobre isso, né, com uma palestra da Apple que eu achei particularmente super inspiradora, em que o líder deles de marketing falou muito sobre o toque humano, a criatividade humana, e aí sim a tecnologia em favor disso, né? E eu acho que isso é muito potente, é algo que eu particularmente acredito, é um valor para a Unilever também. E eu acho que a gente consegue juntar o melhor dos mundos, né? Juntar todo o potencial que a tecnologia tem para potencializar ideias humanas que eu acho que sempre são as mais potentes, as mais verdadeiras, e por isso acho que elas têm poder de converter mais, de conectar muito mais com as pessoas. E a gente estava até aqui, antes de começar falando, para mim um case que fala muito sobre tecnologia e a criatividade humana foi o Caption with Intention, que eles trabalharam as legendas para deficientes auditivos com a intenção de captar a emoção, né? Ou a emoção, ou um sarcasmo, ou um humor, mas que as pessoas pudessem ler aquela mensagem, mas não só captar a mensagem, mas captar o sentimento, captar todo o aspecto humano que envolve aquela mensagem, né? E eu acho isso muito, além de ser um caso maravilhoso e muito potente de inclusão, que a gente valoriza bastante, eu acho que mostra como você consegue usar a tecnologia para potencializar tudo que é humano, tudo que é sobre gente, tudo que é sobre cultura. O Woman Touch, né, o toque humano, é o nosso superpoder, então use isso. E aí, Mário, eu queria ouvir um pouco de você também, essa intersecção entre criatividade e dados, e tanto no ambiente de e-commerce, que é onde hoje né, vocês navegam, mas também o que o Mercado Livre trouxe de campanhas aqui para Cannes. Né? Eu acho que a palavra certa é essa, intersecção, né? Porque o dados ele não pode ser limitador. Você não pode falar, olha, você tem esses dados aqui, então eu posso ficar entre A e B porque os dados me dizem isso. Né? Ele tem que ser input para você gerar a tua criatividade. A matriz da criatividade ela vai continuar sendo humana, né? Então, acho que a AI trouxe as ferramentas. Até na palestra da Adobe, eles falavam isso. A Adobe é uma ferramenta de tecnologia de proliferação da criatividade, né? Você cria uma matriz ali, o Photoshop, enfim, as ferramentas da Adobe multiplicam aquilo sem a necessidade do humano, mas a matriz é humana, né? Então, a gente está usando a tecnologia, os dados que você está imputando ali pela ferramenta da Adobe para esticar, né, a mensagem, esticar a entrega da criatividade humana. E a gente tem os dados, na verdade, como grandes subsidiadores de criatividade, né? E efetividade também. A gente, por exemplo, é o maior vendedor de óleo de carro do Brasil, né? Eu poderia fazer uma campanha com a Omo e dizer, olha, provavelmente você vai se sujar, use aqui o Omo, a gente vende muito vinho. Então, você consegue atingir. Então, assim, os dados têm que servir de input para você extrapolar a tua criatividade. Então, eu não acho que isso vai ser, de novo, uma ameaça, né? Eu acho que isso, sem dúvida, muda o ecossistema, a gente tem que mudar, a gente tem que se reestruturar para essa nova realidade, mas a facilidade de processamento de dados que a gente tem, a facilidade de extrair dados e informações, eu acho que ela só subsidia e só beneficia a criatividade. Talvez esse insight agora, né, o humano, de que, eu sou o maior vendedor de óleo de carro, conectar isso com o Omo, né, já é esse insight, mano. Aí, Giovanna, queria ouvir de você como, né, anunciante hoje. O que você busca numa ideia criativa, né, no meio desse contexto? Principalmente algo que realmente seja conectado com a cultura e as verdades humanas. Porque eu acho que isso é histórico, sempre foi assim. Sempre que a gente encontrou uma verdade humana para posicionar uma marca, e aí você vai evoluindo da forma como você expressa isso, muito conectado, obviamente, com o espírito do tempo que a gente vive, é quando você potencializa a conexão da marca com as pessoas. Então isso é um princípio, a gente fala muito que todos os nossos frameworks da Unilever passam por isso, para você olhar para a marca e falar o que aquela marca é sobre o quê? Qual é a verdade humana que está ali, como ela consegue servir as pessoas, e com isso a gente consegue fazer conversas muito melhores. E eu acho que quando você conecta o entendimento de como as tecnologias estão evoluindo, como as plataformas estão evoluindo, você vai conseguindo expressar isso de uma maneira diferente. A gente estava falando agora aqui sobre dados e algoritmo. Um case que a gente trouxe aqui pro festival esse ano e que acabou sendo reconhecido foi um case de CIF,
que é uma marca que a gente tem no portfólio de limpeza, em que a gente entendeu como mídia, né, o podcast é um formato que está crescendo bastante. Estamos aqui hoje, felizes de estar aqui. Mas que a gente sabe que quando tem aí alguma palavra, um palavrão, alguma coisa, o algoritmo não joga a favor. Então a gente brinca que a gente transformou um censorship num sponsorship, né, num patrocínio. Então todas as vezes que tinha alguma palavra que normalmente você ouviria o beep, a gente colocou SIF, e aí a gente conseguiu criar um formato de mídia totalmente diferente, usando tecnologia, usando criatividade, e isso conectou com as pessoas de uma forma muito, muito importante. Teve um alcance, inclusive, muito maior do que a gente imaginava. A gente conseguiu entrar em praticamente 150 inserções assim, de formatos de podcast, coisa até de televisão. A gente, inclusive, estava com o Neto, e foi justo após o jogo do Brasil e também um jogo do Palmeiras e Corinthians, então foi aí também o momento certo. Time, né? Ajudou muito para a gente participar da conversa, mas sabendo entender as plataformas, entender a tecnologia e fazer essas tecnologias também funcionarem a nosso favor. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre a criatividade também para aquela que não se renda ao algoritmo. A Unilever globalmente está apostando muito no social first, né? Então eu queria ouvir um pouco para você assim, por que vocês estão fazendo esse movimento para social first e como não vender essa criatividade para o algoritmo, né? Você mesmo assim respeitar ali a essência da marca. Eu acho que a movimentação para o social first, ela vem do princípio de que, assim, se a gente quer conversar com as pessoas, hoje a gente tem que fazer parte dessas subculturas que existem. A gente não acredita já faz algum tempo numa comunicação que é a marca falando para muitos. A gente hoje acredita muito numa comunicação que são muitos falando para muitos. Então, você tem que ter uma verdade de marca, que muitas vezes ela vai ser expressa de uma maneira diferente, para diferentes grupos, diferentes comunidades, diferentes culturas. Então, se eu vou falar sobre Omo, sobre CIF, com um jovem adulto, é diferente, talvez, de eu falar com pessoas mais maduras, que já não têm os filhos em casa. E também é diferente de eu falar com famílias que têm crianças e famílias que optaram por não ter crianças e ter pets. Então, é muito diferente a forma de falar. E isso eu tô falando demográfico aqui, né? Se eu for pensar em atitudinal, gente que gosta de esportes, gente que gosta de música. Então, acho que um exemplo bacana dessas duas marcas que eu mencionei, Omo e CIF é uma marca de limpeza e que a gente já, o ano passado, posicionou muito no território de música. Por quê? Porque a gente entendeu que tem uma comunidade que é muito fã de sneaker, de tênis, e CIF é um produtaço para limpar tênis. Então a gente falou, puxa, não tem melhor lugar pra gente ativar a marca, porque as pessoas vão pros festivais usando tênis. Muitas vezes tem a história de que é o tênis do sacrifício, porque ele vai voltar destruído. E a gente sabe que não precisa ser o tênis do sacrifício, porque a gente consegue limpar, a gente fala que a gente ressuscita o tênis depois do festival. Então no ano passado a gente estava no Rock in Rio com uma super ativação, por isso, porque a gente entendeu que tinha essa comunidade e a gente tinha propriedade para entrar naquela conversa sobre música, sobre festivais, sobre comunidade de sneakers, de uma maneira que não era um papo sobre limpeza, né? Era uma outra conversa, uma conversa muito mais pop, muito mais culturalmente relevante, e fez acontecer. E um outro exemplo com o Omo, dentro do mundo dos esportes. A gente está trabalhando ainda num projeto, mas a gente fez um campeonato de futebol de várzea no Brasil, com clubes que são fãs do Arsenal. E a gente pegou os dois finalistas e levou para jogar no estádio do Arsenal em Londres. E a gente vai contar um pouco dessa narrativa. Então, não é uma história sobre manchas. É uma história sobre manchas de orgulho. É uma história sobre a galera que dá tudo de si em campo, que bota a roupa para jogo, que é a proposta de marca. Então a gente não está falando de uma conversa de lavanderia, é uma conversa de esportes, é uma conversa de identidade, pertencimento, de resiliência, e que a marca está ali no contexto de uma maneira extremamente relevante, fazendo acontecer. E a gente acha que é exatamente essa força, e por isso que o social para a Unilever fica tão importante, porque a gente precisa entender que a gente vai se comunicar muito através dessas comunidades, dos criadores de conteúdo, e não é sobre controlar a mensagem, é sobre fazer parte da conversa de uma maneira tão natural que respeita a verdade de marca e respeita o quão genuíno, o quão nativos são os criadores de conteúdo. Alta. E eu queria
ouvir de você, cara, como que as marcas podem estar dentro ali do Mercado Livre hoje, num contexto certo, num momento certo e até de forma culturalmente relevante para um consumidor que entra atrás de um produto ou não. Claro. Não, primeiro, maravilhoso o caso do Arsenal. Ver 2 times de várzea jogando no Emirates. Maravilhoso. A segunda, eu acho que tem alguns comportamentos do consumidor que já passaram mensagens e sinais para as marcas de que não adianta você ocupar só o final do funil. Uma coisa que mudou muito foi o comportamento de busca. Esse comportamento de busca estava no Google há muitos anos atrás, ele agora está no e-commerce. Seja Mercado Livre, ou seja outros e-commerce, na Coupang, na Coreia, enfim. Ele já está, hoje, 80% das buscas de produtos acontece ali. Só que tem uma coisa curiosa, essa compra normalmente ela não é de marca. Né? Você busca o sabão em pó, você busca smartphone, você busca óleo de carro. Então você ali no finalzinho do funil você ainda tem uma capacidade. Só quando você começa a conversar com marcas na verdade, e-commerce muito grandes, como o Mercado Livre, você tem a oportunidade de fazer novas compras, fazer novos clientes. Né? Então a gente cresce muito em alguns segmentos, só que tem outros segmentos que ainda não. E a gente começa a equilibrar o fair share diferente do mercado. Então as oportunidades para as marcas dentro desse ambiente é muito boa. É a mesma coisa que você pensar no passado, quando você tinha, você ainda tem, na verdade, os corredores, né, dentro de um supermercado, a posição da prateleira ainda é uma movimentação super importante para você posicionar um produto, para você ganhar market share. Né? Você ter a prateleira do nível dos olhos ainda é super importante. Acontece que você faz isso no e-commerce com esteroide. Porque, por exemplo, no caso do Omo, eu posso ter ido para comprar cerveja. A Omo, a Unilever consegue convencer o cliente que está no Walmart a comprar Omo quando ele entrar no corredor, né, de sabão em pó, de limpeza. Só que não necessariamente ele vai entrar ali. No caso do Mercado Livre, eu não preciso esperar ele ir para a aba de limpeza ou ir para a aba do supermercado. Eu posso, já baseado no input de dados que a Unilever me passou, me dizendo que tipo de perfil ela entende que é um cliente que está propenso a comprar Omo, já impactar ele dessa comunicação. Isso pode acontecer no site, isso pode acontecer no comercial da Disney+, isso pode hoje acontecer quando ele está vendo uma notícia num site, porque a gente hoje já tem essa capacidade. Então, a capacidade de influenciar desde o início da consideração e, na verdade, até da comunicação de uma nova marca, isso tudo já passa e vira fortaleza para a marca conseguir convencer e mudar. Né? E isso, eu acho que o grande output, aí falando de dados como output, é exatamente ver que o comportamento do usuário do Mercado Livre, que hoje a gente está falando de 70 milhões de clientes, aí quase metade do volume de TGMV gerado ali, ou que gira dentro do e-commerce, em muitas categorias, ele não representa o share do mercado. Porque tem marcas que já conseguiram entender isso de forma mais eficiente e já conseguiram mudar. Né? Então a gente tem marcas que no mercado tem a terceira marca e no Mercado Livre é a primeira. Né? A gente vê isso em smartphone. A pizza de smartphone no Mercado Livre é diferente da pizza de smartphone que acontece, de repente, no mercado. Tudo isso porque as marcas conseguiram entender, comunicar e transacionar esse cliente. Né? Então, um cliente que só comprava moda, ele está comprando mercado, ele está comprando celular. Por quê? Porque as marcas conseguiram atingir e trazer valores funcionais e emocionais para esse cliente fazer essa transição. Eu acho que quando você fala de dados, da gente entender esses dados, tem um potencial muito grande de conectar. Eu estava falando aqui de subculturas, de comunidades, etc. Então, quando você conecta esses dados porque você começa a conectar com comportamentos, né? Não é só com demográfico, etc. Você começa a conectar com comportamentos. A pessoa que compra o óleo de carro, puxa, quem será que é essa pessoa? O que será que ela tem interesse? Ou alguma compra de esportes, etc. Então, quando a gente consegue juntar isso, eu acho que fica muito mais potente poder usar o commerce para realmente potencializar essa estratégia de social. Né? E um ponto que a Giovana falou que eu acho super importante. É como você também começa a extrair das suas bolhas. E a gente foi super self-critical nesse sentido. Quando a gente vai procurar a Disney como um parceiro, quando, por exemplo, a gente está fazendo agora ativações de festival de música. A gente vai fazer um festival de música agora em agosto de Trap. A gente está claramente saindo da nossa zona de conforto e junto com parceiros. Né? Vai ser um festival que vai ter ativações de e-commerce que vai refletir no nosso Meliplay, que é o nosso canal de streaming, que vai refletir no site. Né? Então, assim, você hoje ficar limitado a fazer ativação dentro do site, a gente já viu que ajuda, sem dúvida impulsiona, mas pode não ser a solução final. Né? E aí, falando, como é que vocês veem a criatividade como um propulsor de aprendizado para falar localmente com essas subculturas, com esses contextos diferentes que você está trazendo? Eu acho que quando você tem uma marca que nasce local,
é até mais natural, porque é uma marca que nasce já num contexto muito próprio, com subculturas que ela já identifica, que ela já conhece com mais naturalidade. Então é mais fácil você conectar, você conseguir participar de mais bolhas, né? Não ficar só em um tipo de bolha. E quando a marca é global e ela precisa ser forte num país, é você entender como você expressa aquela verdade humana que eu falei, que é muitas vezes global, é universal, mas você encontra a expressão cultural dela em cada um dos mercados. E eu acho que tem muitas marcas locais fazendo coisas bastante interessantes, criativas, disruptivas. Então acho que tem aí uma série de oportunidades para essas marcas de entender qual é o tipo de creator com quem eu quero me relacionar, ou que tipo de plataforma me favorece mais. Às vezes começa com um olhar mais focado, então eu quero trabalhar talvez essa região do país primeiro, ou não é nem por geografia, eu quero pegar, tava dando exemplo de CIF aqui, eu quero pegar a comunidade de sneakers, eu vou primeiro me aprofundar ali e depois eu sigo. Tem muitas marcas criadas por criadores de conteúdo que nascem dessa maneira, né? Você primeiro tem ali um conteúdo seu, dos valores, das crenças, dos interesses que te movem. E aí você cria uma base de fãs ali, de pessoas que compartilham daqueles interesses com você, que acreditam naquele lifestyle, etc. E aí você vê esse movimento muito natural, porque se você tem ali uma vida comum com aquela sua base de fãs, todo mundo com o mesmo interesse, todo mundo com as mesmas dores às vezes, e você cria um produto, uma marca que atende a uma necessidade para aquela base, é muito mais fácil você conectar e você parece estar começando com uma coisa nichada, mas são pessoas tão engajadas que elas são capazes de movimentar aquilo e fazer uma audiência, né, criar audiência, criar palco para aquilo de uma maneira muito mais potente às vezes do que você tentar via mídia paga conseguir às vezes ter o mesmo efeito, sabe? Eu acho que a marca global, né, ou a marca mais conhecida, vamos dizer assim, ela tem uma vantagem, sem dúvida, por causa de Dove. Eu não preciso apresentar Dove para nenhum cliente do Mercado Livre. A gente tem 70 milhões de clientes. Eu tenho certeza que 70 milhões conhecem Dove, né? Talvez o que eu precise é dar uma razão funcional ou me adaptar, como o caso do CIF dos sneakers é perfeito, né? Adaptar a necessidade daquele cliente para falar, mas eu não preciso apresentar o Dove. Talvez uma marca local precise dar um passo atrás, né? Ela precisa falar, olha, eu sou um sabonete, ou eu sou um hidratante, né? Mas a gente vê isso, né? A gente tem marcas nacionais, né, que fizeram campanhas no Mercado Livre. Vou te dar um exemplo da Mondial, né? A Mondial fez um lançamento no Mercado Livre, que era um produto exclusivo do Mercado Livre, e ele virou o produto mais buscado no Google. Da Mondial. Então, assim, claramente ele fez bem essa comunicação e ele conseguiu se posicionaria com players globais, né? Quando a gente fala de home appliance, a gente está falando de players super grandes. E ela hoje é uma desses casos que claramente tem um share diferente dentro do Mercado Livre do que tem no mercado, porque soube se posicionar e soube se comunicar, né? Então, eu acho que talvez o desafio, no primeiro momento, seja um pouco maior, porque não tem esse recall de marca que tem Dove, que tem Omo, que tem Cif, mas ele pode acontecer. E aí eu acho que muito voltado no que a Giovana falou, né? De como é que você vai também a escolher as suas batalhas, né? Porque provavelmente você não tem nem budget para fazer alguma coisa do tamanho que faz uma Electrolux, por exemplo, mas você tem capacidade, você tem produtos, você tem segmentos que você vai conseguir se estabelecer. Já caminhando aqui para o nosso final, né? Mas falando muito sobre dados, sobre social media, sobre posicionamento. A Giovana também trouxe, né, alguns cases, o Mário vários. E aí, para a gente finalizar, o Brasil está sendo homenageado como o país criativo do ano aqui em Cannes. Primeira vez que que tem esse prêmio, né? E já da primeira vez é o Brasil. E aí, para a gente finalizar, eu queria ouvir de vocês o que significa, né? O que esse momento, esse prêmio significa para a criatividade brasileira, né? Num cenário global, assim, né? É muito especial. Eu acho que é muito simbólico e super emocionante, assim, poder estar aqui num ano que o Brasil está sendo homenageado. E eu estava até conversando com o time, infelizmente a gente não conseguiu trazer todo mundo. E eu estava falando, né, como é legal a gente ter sido premiado esse ano, que é um ano que tem essa homenagem ao nosso país, porque fazer parte dessa história da criatividade do Brasil, né? E eu acho que isso mostra para mim o poder que o mercado brasileiro tem de inovar, de ler a cultura com sensibilidade e de transformar conversas que eram simplesmente conversas de, muitas vezes, produtos, serviços, de marcas, de advertising, em conversas que são pop, que são relevantes, que convertem, sabe? Eu acho que o Brasil tem muito essa potência
em diversos segmentos, assim, os cases brasileiros que foram tanto trazidos para cá, como shortlists ou como realmente premiados, são incríveis, assim. Então dá muito orgulho de falar, vem do Brasil, né? E eu acho que é muito especial estar aqui esse ano em que essa criatividade, esse poder criativo do brasileiro está sendo reconhecido. Eu acho que esse é um ano especial, sem dúvida, porque Brasil sendo homenageado. Também para o Mercado Livre, a primeira vez que a gente está como sponsor e parceiro do evento, né? O terceiro ano que a gente vem aqui para Cannes, mas eu acho que é o primeiro com uma presença, acho que mais estruturada e participando realmente do festival. Então, pra gente é super importante. E eu acho que com relação à criatividade brasileira, pouco acrescentar o que a Giovana falou, acho que foi super... É exatamente isso, a gente é uma população por DNA, por necessidade criativa, né? A gente até comentou no outro podcast, eu trouxe o exemplo de bancos, né? O Brasil tem o sistema financeiro mais evoluído do mundo por necessidade, a criatividade vem da necessidade, então acho que a gente é um povo, né, uma gente já por criatividade. Isso, sem dúvida, espelha todas as indústrias e uma indústria como a publicidade, que demanda a criatividade, é evidente que vai beber um pouco mais disso e vai acabar tendo isso numa escala maior, né? Acho que os prêmios que a gente já recebeu, os prêmios que a publicidade brasileira recebe, vem muito dessa raiz. E acho que, falando até um pouco dessa questão de AI, é um dos pontos que eu acho que fortalecem mercados e indústrias como a de publicidade e como os profissionais brasileiros, né? Exatamente por essa criatividade. A AI vai ajudar, mas dificilmente a AI, por exemplo, pensaria em botar uma tartaruga fazendo um comercial de cerveja, né? Mas a AI pode fazer a campanha inteira, pode fazer a animação da tartaruga, pode fazer tudo, mas a ideia de botar uma tartaruga no comercial de cerveja, putz, cara, é difícil, né? Pensar que algum algoritmo vai conseguir sair disso. Ou, por exemplo, o caso do Dove, né? Fala assim, olha, a gente não vai botar os padrões de beleza, vamos botar padrões de beleza totalmente diferentes para fazer um comercial de um produto de beleza. Cara, é difícil você imaginar um algoritmo te recomendando isso, né? Tomando o risco desse tamanho. Ou colocar o CIP no PI do exatamente, podcast. né? Essa é difícil. Exato, entendeu? Essa foi emocionante pra gente. Mas eu acho que a gente ouve muito a frase, né? A criatividade brasileira precisa ser estudada, né? E eu acho que a gente tá indo pro lugar, né? Ela foi não só estudada, como ela tá sendo homenageada. Porque é isso, assim, vem do nosso DNA, vem da necessidade, vem da personalidade, acho que, do povo brasileiro. E é muito legal ver isso ser aplaudido aqui. Giovana, muito obrigado. Mário, obrigado pelo podcast. Fique ligado aqui no YouTube, as nossas conversas estarão aqui disponíveis. Já estamos no último dia de Cannes Lions, como comentamos, mas espero que isso aqui reverbere e traga aprendizados aí para você que está ouvindo a gente. Muito obrigado.